Neto. Então, talvez eu fique com o microfone sem pedestal. É um privilégio estar aqui participando desse culto tão agradável, tão abençoado e abençoador, de homenagem ao irmão pelo seu aniversário. O irmão, como nós conversamos há pouco, tem idade de ser meu filho. Já que o irmão não teve seu pai durante a adolescência e mocidade, pode considerar como se fosse seu pai. Meu filho mais velho tem a sua idade, diferença de poucos meses. Eu dou graças a Deus pela amizade com o pastor Neto há muitos anos. Dou graças a Deus porque esta igreja tem o DNA da primeira igreja batista em São Paulo. O DNA de gratidão ao pastor. Durante 28 anos, eu soube o que é isso, o que é o carinho do povo de Deus. A primeira igreja batista de São Paulo é muito amada e muito amorosa. E transmitiu a esta filha esse mesmo sentimento. Eu dou graças a Deus pela história que nos une, Primeira Igreja Batista de São Paulo e Primeira Igreja Batista em São Caetano. Só lamento que tenha faltado um chapéu verde e branco. Chapéu que eu usaria e tiraria para homenagear o aniversariante desta noite. Mas ele dispensaria. Pois ele pode dispensar até, mas não pode dispensar a palavra. E a palavra que leio diz: os justos florescerão como a palmeira. Aí já não dá. Crescerão como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. No seu caso ainda não chegou, mas na velhice, e vai chegar daqui a uns 20, 30 anos, ainda darão frutos. Serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Eu gosto muito, irmãos, de buscar o significado dos nomes. Eu creio que nós carregamos em nossa vida o significado de nosso nome. E costumamos corresponder ao significado de nosso nome. Sebastião significa aquele que é respeitado, é religioso, é sagrado, é inteligente, é honrado. Irmão, foi tudo isso, como eu pude perceber hoje à noite. Irmão, honra o nome Sebastião. E honra o seu avô, porque é Sebastião Neto. Aliás, quando a gente recebe o nome filho, Júnior ou Neto, perde o nome. É pastor Neto. Mas na verdade, antes de ser pastor Neto, ele é pastor Sebastião. Quem vai ser homenageado amanhã e receberá o título de São Caetano é Sebastião Neto. E nós rendemos graças a Deus pela justa homenagem que a Câmara Municipal dessa cidade vai prestar ao pastor da Primeira Igreja Batista. Estamos a poucos dias do início da primavera. 22 de setembro é o início da primavera. Primavera lembra flores. Primavera lembra reino vegetal. Primavera lembra árvores.
Por isso eu quero tirar da dendrologia bíblica. Dendrologia é a parte da botânica que trata das árvores. Duas árvores referidas aqui no nosso texto: a palmeira e o cedro. Essas árvores destacadas no capítulo 92, versículos 12 a 15 dos Salmos, essas árvores lembram verdor, frutuosidade, no caso da palmeira, vigor, nobreza, perpetuidade. Tanto a palmeira como o cedro são árvores notáveis, seja no inverno, seja no verão. Não há tempo ruim para essas árvores. A palmeira a que se refere o salmista é a palmeira Fênix dactilífera, isto é, a palmeira que produz tâmaras, é a tamareira. Tamareira que é vista na Palestina como uma das árvores mais lindas. Jericó é chamada historicamente a cidade das palmeiras. Em Gedi, junto ao Mar Morto, é um dos lugares mais lindos da Palestina. Lá estive 10 vezes e posso assegurar-lhe que contemplar aquelas palmeiras verdes, eretas, verticais, nobres, e provar os frutos que essas árvores produzem é uma coisa inesquecível. As tâmaras de Israel são as mais doces e deliciosas do mundo. A gente compra por aí tâmaras, mas não se assemelham àquelas. Eu compro caixas inteiras e como lá em Israel. Estou no ônibus de turismo e comendo uma, e duas, e três. Vocês sabem que aquela promessa feita aos nossos pais de que a terra prometida faria manar leite e mel, mel ali não é mel de abelhas não, é mel das tâmaras. Não há tantas abelhas assim em Israel, porque não há muitas flores. Mas é o mel que destila da palmeira. Aliás, a palmeira é a única árvore que na Bíblia é referida na terra e no céu. Quando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, receberam-no as multidões com palmas em suas mãos. E na visão de Apocalipse, desde Patmos, João vê os salvos da eternidade com palmas em suas mãos. Ninguém tem imagenzinha de Corinthians, mas tem palmas, as folhas das palmeiras em suas mãos. Vocês sabem, eu vim aqui com a certeza de que o pastor Neto é meu amigo e fala bem de mim. Pelo seguinte, a comissão que organizou esse culto é amiga sua. E não cometeria o erro de trazer uma pessoa que o irmão não estimasse. Então, eu chego aqui tranquilo, sabendo que o irmão é meu amigo. Aliás, os meus maiores amigos são corintianos. Por exemplo, já na Glória, o pastor César Tomé. Toda segunda-feira, depois dos jogos no domingo, a gente se comunicava para mexer um com o outro. Meus maiores amigos são corintianos. São nossos fregueses. A verdade é que é uma amizade sólida, boa. Eu dou graças a Deus pela amizade que tenho com a pastor Neto. A gente sempre que se encontra, conversa. Também sobre futebol, não só sobre igreja, sobre convenção, sobre coisas religiosas. Interessante que quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, adentrou o deserto e com muita sede chegou a um lugar horroroso. Que nome tem esse lugar?
mar, porque as águas ali eram amargas, amaríssimas. O povo desesperado clamou a Moisés, e Deus orientou Moisés. Estou aprendendo tanto nessa passagem bíblica, que ele cortasse uma árvore, jogasse dentro daquelas águas, e elas se dulcificaram, se tornaram potáveis. É um símbolo da cruz de Cristo, que metida nas nossas amarguras, as transforma em doçura. É Jesus aquele que pode transformar os nossos momentos mais difíceis, as nossas águas mais amargas e a nossa dor mais profunda em bênção. Haja cruz em nossa vida. Mas Deus permitiu que esse povo seguisse, e logo depois chegou um lugar chamado Elim, e lá havia 70 palmeiras. Que coisa bonita! Palmeiras para ninguém botar defeito. 70 palmeiras e água à vontade. Impressionante. O povo matou a sede, o povo se dessedentou. Que maravilha! Uma coisa interessante em relação à palmeira: quando você vira uma palmeira, saiba, ali há água. É uma espécie de indicador no deserto de que a água é preciso cavar, porque ela cava, ela faz descer as suas raízes. O que eu acho lindo na palmeira é que ela cresce reta, não importam ventos, ela permanece reta, e lá em cima as suas folhas, e cada ano, não é? O brancor das suas flores. Por isso que a promessa diz: na velhice darão frutos. É a cabeça branca e a vida significativa. A palmeira é uma árvore útil, bela, reta, resistente à adversidade. Vocês se lembram quando do tsunami no sudeste asiático? Casas eram arrastadas, outras árvores eram arrastadas, mas as águas não conseguiam levar as palmeiras. Permaneceu em pé. Assim de ser o crente. Assim é o neto, o pastor Sebastião Neto. A beleza, a prosperidade, o dulçor, características da palmeira que eu vejo na vida do pastor Sebastião Neto. Mas a Bíblia emprega outra árvore para significar uma vida abençoada: o justo como cedro do Líbano. Repare, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Existem basicamente duas espécies de cedros: os cedros líbani, que é o cedro do Líbano, chega a 25 metros de altura, mas existem os cedros deodora do Himalaia, que chega a 40 metros de altura. O cedro é uma árvore utilíssima. A casa de Davi, o templo de Salomão, a casa de Salomão, o palácio dele, foram construídos de cedro. Mediante um acordo com Saddam, vocês se lembram que foram trazidos os cedros, vinham pelo mar e em jogo. A carga descia e era arrastada até Jerusalém para a construção desses palácios. Meus irmãos, é maravilhosa a vista de um cedro. Em 1960, o pastor Neto tinha apenas 4 anos, pregou na Igreja Batista em Marechal Hermes um pastor libanês, pastor Faiz Sarrenini. Eu fui intérprete dele, não em árabe. Ele pregou em inglês e eu interpretei. Eu era muito jovem. Quando, depois do culto, almoçamos e fomos para o Maracanã
para a grande reunião no Maracanã com Billy Graham. Havia uma multidão de 200.000 pessoas no Maracanã. Mas enquanto estávamos no trem, e o trem cheio, o pastor Faiz Sarnini me disse o seguinte: pastor, o senhor conhece o texto bíblico, os justos crescerão como cedro no Líbano. O senhor sabe como cresce o cedro do Líbano? Digo, não. Então eu vou lhe dizer, eu sou libanês. O cedro, primeiramente, desce raízes muito fundas, muito sólidas. Depois de crescer, de fortalecer as suas raízes, o cedro começa a crescer verticalmente. E depois de certa altura começa a crescer horizontalmente, formando como os pinheirais lá do Paraná, aqueles galhos enormes, uma sombra enorme, às vezes a sombra maior do que a altura. Então ele me dizia: o cedro cresce para baixo, o cedro cresce para cima e o cedro cresce para os lados. O seu tronco produz madeira da mais alta qualidade, mas a sua fronde acolhe, agasalha, conforta em tempos de sol, de calor, de canseira. Meus irmãos, a vida do pastor Sebastião Neto é como a do cedro do Líbano. Porque ele tem essas qualidades todas pelas quais os irmãos tiraram os chapéus. Porque ele cresceu para baixo, em profundidade, do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento da fé, do conhecimento da sã doutrina, do conhecimento teológico, para que pudesse alimentar os irmãos, guiar os irmãos em meio a tantas heresias, a tanto vendaval de heresias, de falsas doutrinas. Ele pode mantê-los no caminho do Senhor, porque ele cresceu na graça e no conhecimento do Senhor. Mas o pastor Neto, depois de crescer em profundidade, ele cresceu para cima, verticalmente, em direção a Deus, em direção ao céu, em direção aos valores eternos. Ele tem os pés na terra, as raízes aqui, mas a cabeça no céu. E porque tem a cabeça no céu, pensa as coisas de Deus e lhes transmite os valores eternos. Pastor Neto cresce como o cedro do Líbano verticalmente, mas ele cresce como o cedro do Líbano horizontalmente. A sua sombra é grande. E eu vi aqui quanta gente está agasalhada por essa sombra. Crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, toda essa gente. E a prova de que essa gente é agasalhada por sua sombra, porque o irmão produz essa sombra, não é? Esticando-se horizontalmente, o irmão é tão querido e vai precisar de um caminhão para levar tanto presente para casa. Se quiser dividir, eu levo. Eu sei que será muito difícil dividir com o palmeirense. Eu sei que isso é difícil para um corintiano. Mas olha, a minha alegria em poder testemunhar esta noite desse crescimento tridimensional do pastor Sebastião Neto, essa alegria de vê-lo como uma palmeira elegante, firme e bela a produzir doçura, essa alegria, por ela dou graças a Deus. Deus o abençoe, pastor. Deus continue a abençoar, a usar, a renovar as forças. E que o orvalho do céu, assim como o orvalho cai sobre os cedros do Líbano, que o orvalho do céu continue sobre sua cabeça.
E o irmão vai abençoar essa gente boa da PIB de São Caetano do Sul.